Zumbis, monstros populares e ao mesmo tempo aterrorizantes, muito populares em filmes de terror e séries de zumbi como The Walking Dead e também em jogos como Resident Evil ou The Last of Us. Criaturas que já foram humanas, mas se transformaram em máquinas de matança em massa, criaturas que dão medo só de olhar. Mas e se o fictício de alguma forma se tornasse realidade? Será que poderia realmente acontecer um apocalipse zumbi? E se for possível, como você reagiria a uma situação dessas? Já pensou se um apocalipse realmente acontecesse de verdade? Pior, e se acontecesse aqui no nosso país, no Brasil? Os brasileiros estariam realmente preparados para uma situação dessas? Isso é o que iremos falar no vídeo de hoje. Desde já peço que você se inscreva no canal para não perder os meus vídeos, e o like é de sua preferência, e o sininho de notificações é por conta da casa. Sem mais enrolação, partiu o apocalipse. Então, vamos por partes. Realmente há chance de acontecer um apocalipse zumbi, mas ninguém sabe onde o surto pode começar, pode ser em qualquer lugar no mundo. Nos filmes de zumbis americanos, o apocalipse zumbi sempre acontece nos Estados Unidos, mas também há filmes de zumbis que provam o contrário. Por exemplo, o filme Invasão Zumbi, onde mostra o surto se iniciando na Coreia do Sul. Outros mostram o apocalipse zumbi na Europa ou na Inglaterra, mas e aqui na América Latina ou no Brasil? Infelizmente ainda não tivemos um filme ou série de zumbis brasileira que realmente mostrasse como seria de fato um apocalipse zumbi nas terras tupiniquins. Por isso eu mesmo decidi fazer pesquisa sobre o assunto para poder fazer um vídeo falando como realmente poderia ser um apocalipse zumbi no Brasil, e os fatos não seriam nada agradáveis, lembrando que a chance disso acontecer é baixa, mas estamos falando de uma situação hipotética, então tudo que será falado aqui são apenas hipóteses. Vamos imaginar que o surto zumbi começou no Brasil. Os primeiros dias da epidemia seriam provavelmente os piores, pois a população não saberia como reagir a uma situação dessas. Lembrando que o povo brasileiro é muito desinformado a respeito de vírus, doenças, armas biológicas, não saberiam o que de fato estava acontecendo nas ruas, ou seja, o pânico seria iminente. Me diz, como você reagiria vendo uma pessoa ou mais de uma pessoa atacando outra pessoa a mordidas ou arranhões e de repente essa mesma pessoa que foi atacada começasse a atacar outras pessoas também? Como se aquela agressão toda fosse contagiosa. Você que está assistindo provavelmente vai pensar que, meu Deus, é um apocalipse zumbi. Mas as outras pessoas pensariam diferente. Os cidadãos pensariam que aquelas pessoas agressivas estavam loucas, fora de si, como se tivesse algum tipo de problema psicológico. E é aí que entra o ponto. As pessoas normais, ou seja, os não infectados, começariam a humanizar os zumbis, dizendo que são pessoas, seres vivos, que têm sentimentos e precisam de ajuda psicológica. Do jeito que o brasileiro iria tratar o zumbi como se fosse gente, uma minoria, só que na verdade o zumbi iria te matar do mesmo jeito, ou seja, zumbis são máquinas de matar mesmo, eles não pensam, não tem como ajudar um zumbi. Então, os zumbis ou infectados, que é um termo usado para zumbis, iriam causar o terror na cidade em menos de 24 horas e não poderíamos fazer quase nada, pois aqui no Brasil não temos como nos defender. A única coisa que nos restaria fazer seria correr até achar um lugar seguro para se esconder ou ficar parado no meio da rua esperando ser morto por um zumbi. Durante as primeiras horas não teria como controlar a infecção. O vírus zumbi iria se espalhar rapidamente pela cidade em uma proporção de larga escala. Em menos de 12 horas, metade da população da cidade já estaria infectada. Os policiais ou autoridades locais não saberiam o que fazer, e não lhes restaria outra opção a não ser usar armas de fogo para matar a maior quantidade de infectados possíveis. Em menos de 24 horas, outras cidades vizinhas ou até mesmo outros estados saberiam do surto zumbi
e iriam barrar a entrada de qualquer pessoa infectada. Seria o verdadeiro caos. E como eu havia dito antes, não temos nada para nos defender. E lembrando que o povo da cidade não tem porte de arma legalizado. Diferente dos americanos, que geralmente têm uma arma em casa para o uso de legítima defesa, o brasileiro não tem nada para se defender. Ou seja, nós teríamos que nos virar com qualquer coisa, desde um cabo de vassoura ou até uma frigideira. Caso você estivesse em casa quando o surto começasse, o ideal seria mesmo ficar em casa. Hoje em dia é de extrema importância ficar em casa devido ao coronavírus. E em um apocalipse zumbi seria o triplo. Você teria que ficar em casa pelo menos nos primeiros dias do apocalipse. E não poderia sair para nada, absolutamente nada. Nem para pegar água, comida ou remédio. Por isso, seria bom verificar se você já tem mantimentos estocados em casa para poder sobreviver nos primeiros dias da epidemia. Caso você estivesse no lado de fora da sua casa, nas ruas, no meio do caos, então você se lascou geral. Você estaria no meio de pessoas em pânico, correndo para todos os lados, e em segundos você esbarraria com um zumbi e pronto, você já estaria condenado à morte ou uma vida inteira como zumbi. Lembra que eu disse que os não infectados iriam tratar os infectados como pessoas normais que precisam de ajuda? Então, o brasileiro por natureza é um povo acolhedor, ou seja, muita gente iria abrir as portas de suas casas para abrigar famílias durante o apocalipse, e alguma dessas pessoas poderia estar infectada, e isso seria uma coisa muito ruim, porque poderia infectar as outras pessoas e aí pronto, o vírus iria se espalhar muito rapidamente, ou seja, seria uma coisa muito ruim. Se você realmente quiser sobreviver numa situação dessas, não abra a porta para ninguém, absolutamente ninguém, a não ser que seja seus pais ou algum parente ou familiar. Fora isso, não permita a entrada de nenhum humano na sua casa, pois porque assim, se você abrir ou acolher algum tipo de pessoa durante uma situação de apocalipse, assim, durante um caos, existem pessoas interesseiras que podem tirar vantagem de você. Não só, o problema não seria apenas os zumbis, mas também as pessoas. Outra coisa que deveria ser levada em conta é que outros países, tanto vizinhos como de outros continentes, países como Estados Unidos e Rússia, iriam considerar o Brasil como uma ameaça ao planeta. E seria possível o país ser atacado por bombas atômicas para explodir e erradicar a maioria dos infectados, mesmo que tenha que transformar o país inteiro em pó. Os infectados poderiam muito bem sair do Brasil e ir para qualquer país da América do Sul, por exemplo, ir para a Argentina, e assim contaminando toda a América do Sul e o resto do mundo. Se um apocalipse zumbi começasse no Brasil, não seria nada bom. É provável que a maioria das pessoas morram. E o Brasil não tem infraestrutura e não é um país estruturado para uma situação dessas. Ou seja, o Brasil é um país destabilizado para uma situação de extremo caos, ou seja, as coisas iriam do pior que já estavam para um nível pior ainda, seria o verdadeiro caos, né, no Brasil. Ou seja, para aquelas pessoas que falam que iriam sobreviver aqui no Brasil no apocalipse zumbi, porque tem cacos de vidro nas casas, porque tem muros altos, isso não vai impedir que os zumbis invadam sua casa. Principalmente se eles forem igual aos de Guerra Mundial Z, porque aqueles ali realmente podem escalar o muro inteiro, ou seja, você não estaria a salvo. Então galera, mandando a real aqui para vocês, se um apocalipse zumbi realmente acontecesse no Brasil, eu acho que não seria nada bom. Assim, primeiramente, nosso país não é estruturado o suficiente para controlar uma epidemia de larga escala, que no caso seria um apocalipse zumbi. Não teria condições, né? O governo não saberia o que fazer, iria apelar para a ajuda de outros países que, como eu havia dito, poderiam considerar o Brasil como uma ameaça, e como eu falei, né, tem aquele risco de sermos atacados por bombas atômicas, por aí vai, ou seja, não seria nada agradável. E para quem pensa, né, que sabe porque assiste The Walking Dead, joga Resident Evil, jogos de zumbi, e acha que vai sobreviver achando que vai ser fácil, cara, porque vai só pegar uma arma e sair matando zumbi. Cara, não é assim, tem vários fatores aí. Primeiramente, a gente tem que analisar
se você primeiramente nós não teríamos coragem, né, para atirar em alguma coisa, não teria coragem nem para atirar numa pessoa. Imagina num zumbi, tipo, a gente iria se acovardar na primeira chance, velho. Ou seja, se acontecesse isso aqui no Brasil, a gente não saberia nem o que fazer, a gente entraria em desespero, em pânico, e não saberíamos como reagir àquela situação. Ou seja, não pense que um apocalipse zumbi seria um paraíso, né? Tipo, você vai matar zumbis, tipo, vai bancar o Rick Grimes do The Walking Dead. Não, não é assim não, cara. O apocalipse zumbi eu acho que nem seria nem recomendável você querer que isso acontecesse, porque não seria nada bom. Mesmo que você dure alguns dias, né, pelo menos uma semana, você depois de uma semana você teria que sair de casa para procurar alimento. E se você não tiver habilidade de sobrevivência, se você não souber como sobreviver lá fora, no apocalipse zumbi, você não vai durar menos de um dia ou 2 dias no máximo, cara. Ou seja, seria muito difícil sobreviver em uma situação dessas. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido esclarecedor para vocês de como realmente seria um apocalipse zumbi no Brasil. Eu disse aqui nesse vídeo algumas hipóteses do que poderia acontecer, lembrando que a chance disso acontecer no Brasil são mínimas, ou seja, pode acontecer ou não pode acontecer em outro lugar, nos Estados Unidos ou no Japão, mas também existe a possibilidade de começar aqui, mas como eu falei, são apenas hipóteses. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gosta desse tema de apocalipse de zumbis, se gosta de zumbis, né, série de zumbis, coisas relacionadas a apocalipse, essas coisas, e esse tipo de coisa, é muito legal gravar esse tipo de conteúdo, né? Então, muito obrigado por assistir, por dar o like no vídeo. Se você não deu like ainda, dê o like agora, e se você quiser, compartilhe com seus amigos. E lembrando que você pode ativar a notificação para receber os meus vídeos. Eu pretendo trazer mais vídeos sobre o assunto, sobre apocalipse, de como sobreviver a outros possíveis apocalipses, como o apocalipse alienígena, sei lá, qualquer outro tipo de apocalipse. Aí a gente pode montar vários vídeos. E eu pretendo fazer mais vídeos relacionados a zumbis, de como sobreviver, um passo a passo de como sobreviver a um apocalipse zumbi. Eu tenho várias ideias aqui interessantes sobre esse tema, e eu acho que pode ser muito interessante abordar esse tema um pouco mais aqui no canal. Então, mais uma vez, obrigado desde já por ter assistido o vídeo, e até a próxima, galera. Valeu, falou!